A seleção natural. Entre milhões de gametas, geralmente apenas um consegue fecundar um óvulo. Uma forma de seleção natural já se inicia nessa fase. O gameta mais apto fecunda um óvulo. Após a fecundação vem uma divisão celular, onde o embrião passa por várias fases. Em uma dessas fases o embrião humano se assemelha a um divino, passando por uma evolução de bilhões de anos, em poucas semanas. A natureza nos demonstra a evolução dos seres até pelo seu próprio desenvolvimento embrionário, comprovando toda a evolução das espécies no próprio ser humano também. Portanto, não é mais admissível o misticismo estúpido e infantil de alguma ignorante e primitiva teoria criacionista em pleno século XXI. Na verdade, o ser humano evolui semelhante aos animais de fato e na sua própria consciência. Atualmente a ciência tem realizado cruzamentos de plantas e até animais, criando outras raças, demonstrando uma rápida evolução induzida, antinatural. O ser humano discerne ou não discerne, na realidade não há meia-verdade. As sagradas escrituras são verdadeiras, mas não são literais. Elas, na maior parte, foram parábolas transmitidas por sonhos paranormais do subconsciente a raros profetas verdadeiros. Por isso, por falta de discernimento e compreensão, na antiguidade as premonições foram mistificadas pelos povos primitivos por ignorância, gerando teorias religiosas. O ser humano não era evoluído na ciência e tecnologia, como somos hoje. Portanto, pessoas medrosas que ainda insistem na conservação desta imbecil teoria criacionista são envergonhadas por suas próprias ignorâncias na verdade. Este confuso engano vem porque realmente existe uma consciência transcendental que ultrapassa os tempos. Vejamos as comprovações nos seguintes fatos expostos na realidade. Assim, o mundo foi mesmo formado em 7 eras de bilhões de anos, onde o ser humano surgiu na 6ª era cenozoica, evoluindo da Terra. E a raça ariana, do planalto iraniano, veio da célula, da coluna de apoio do DNA do hermafrodita verdadeiro que surgiu na última era glacial, antes da elevação dos mares, do dilúvio. Então, o homem, com gametas X e Y, foi separado de ser um pai e mãe, hermafrodita, para se juntar à mulher, só de gametas X, para os dois diversificarem e procriarem a sua carne. Logo depois disso, o ser humano, por ser separado de si mesmo, não evoluiu mais de consciência por justamente discriminar as coisas, estupidamente idolatrando o conhecimento e provando de ilusórios preconceitos de bem e mal. Assim, o ser humano perdeu a sua liberdade de vida eterna de evolução de juízo. Porque nenhum ser é melhor que o outro. Até o ser superior não é melhor que seus filhos, ele é somente mais evoluído do que eles. Logo, pelos fatos expostos, constatamos desta maneira que as premonições paranormais comprovam a existência de uma consciência transcendental superior e única integrada a todos os seres. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Também não existe reencarnação, porque não se anda para trás na evolução de consciência. A comprovação na paranormalidade de premonição, que ultrapassa o tempo e espaço, não pode ser confundida por uma ilusória teoria inventada de reencarnação. O espírito é a essência do ser, ele acompanha correspondentemente a sua evolução nas espécies. Não se colocam espíritos evoluídos em corpos atrasados. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12:13. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Mateus 12:41. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.
Apocalipse 6, 11. Na verdade, a justiça divina da natureza é de causa e efeito. A causa de uma consciência mais evoluída resulta no efeito de uma existência mais avançada. Não existem na realidade doutrinas políticas, econômicas e religiosas. Doutrinas são invenções, teorias, mentiras. Contra fatos não existem argumentos. Pessoas têm vida, elas existem, ideologias são ilusões, elas não existem. Portanto, insanos idolatram doutrinas inexistentes e recriminam pessoas concretas, contra a realidade. Deus não é um nome, mas uma condição relativa de consciência acima de outros seres. Não existe misticismo, a etimologia da palavra Deus significa ser superior ou brilhante. Até o Homo sapiens é um ser superior em relação aos animais e do instinto neandertal. As ilusões por ignorância e o orgulho são as causas de todos os sofrimentos humanos. Cristo é realmente o Salvador de juízo deste mundo. Ele é o autorizado Filho de Deus, até comprovado por inúmeros testemunhos paranormais de seus raros e verdadeiros profetas antecessores. Cristo há quase 2000 anos acabou com a velha lei, eliminando os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Um ser elevado de juízo ama a verdade. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, segundo Coríntios 3, 14. A velha lei era fantasiosa, infantil, cheia de inúteis rituais, como a mutilação da circuncisão. A doutrina adotada por Constantino e a inventada por Lutero são anticristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2, 19. O preconceito contra pessoas fomentado pelas religiões é crime penal, e, quem cobra dízimo comete crime de estelionato, a fé não pode ser comercializada. Pessoas esclarecidas como Cristo não fazem nenhum ritual. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. Cristo é mergulhado, batizado, no fogo da verdade, e não por algum estúpido ritual de banho em água. Somente a verdade é inabalável, santa, sã, a razão. A verdade é o Espírito Santo. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Leis são para pessoas sem discernimento. Quem ama supera qualquer lei, pois, amor já é respeito. E, lei nunca foi religião. A palavra religião vem de religar, e, não se religa a quem nunca se afasta de nós. A ligação é entre seres e não por inúteis teorias místicas. Somente a ação do amor é a união com o ser superior de juízo e o próximo e não por inúteis teorias religiosas. O amor real é livre, ele não tem regras. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, 12. Cada ser é único e incomparável. Logo, qualquer preconceito contra pessoas é estupidez e falta de inteligência. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Somente bestas medíocres contaminadas por teorias doutrinárias recriminam pessoas por sexo, condição, comportamento, pensamento, idade, vestimenta, instrução, alimentação, bebida. Por sua pretérita ilusão de orgulho em preconceitos de bem e mal, o espírito do adversário Satanás não evoluiu de consciência nem para passar por uma existência humana, segundo as profecias. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus?
Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Mateus 8, 29. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Mateus 8, 31. Os demônios são miseráveis possessivos, por isso, eles não conseguiram nenhum corpo. Assim, como em uma seleção natural entre bilhões de seres, somente os aptos mais evoluídos de consciência são puros sem ideologias e com amor real. Eles vão para uma existência superior nos céus do universo, após esta sua existência relativa. São bilhões de pessoas contaminadas por ideologias em todo o mundo, poucos são os verdadeiros inteligentes despertos que vencem na verdade. Só os que estão fora desse sistema corrompido sofrem de evolução. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, 14. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, 19. Mas ficarão de fora do reino os cães e os feiticeiros, os impuros, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, 15. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. O reino unido de Deus é de consciência interior e não de aparência material. Então, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre bestas idólatras e demônios, ficam presos em um mundo inferior infernal de juízo queimando com a verdade. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Nenhum iludido religioso pode entrar no céu acima, pois, seres sem discernimento não evoluem. E, esses bestas estúpidos ainda fazem pior, pois o crime deles é ainda de repassar por séculos a sua ignorância a seus filhos, os enganando também e sacrificando as suas vidas com diversas privações e preconceitos por inúteis doutrinas, causando tortura e vários outros distúrbios psicológicos e limitando as suas consciências por coisas fúteis e mesquinhas. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 15, 14. Deus, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, e a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, 7. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Deuteronômio 24, 16. A palavra pecado vem de delito, ela significa injustiça, sem nenhum misticismo. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus 23, 13. Não existe o pouco religioso nem o muito fanático, ambos são enganados da mesma forma. Não há meia verdade. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. João 3, 34. Nestes últimos dias constatamos claramente que os idólatras não se exaltam na verdade de um reino superior de juízo na razão, mas ficam presos na mentira de um reino inferior infernal de juízo. Por medo de largar as doutrinas, os bestas não evoluem, eles preferem idolatrar doutrinas, indo para o inferno, a seguir a verdade libertadora. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4, 18. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 33, 9.
Quem ama não comete crime de omissão, ele avisa o seu próximo na verdade para que este se arrependa de suas idolatrias e preconceitos contra pessoas. Deus e o Cristo existem, eles tudo veem. A seleção natural do universo é o amor real. A mensagem da verdade é uma vestimenta pura e brilhante, quem não ama de fato não sobe de existência junto a Cristo e a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Portanto, seja puro sem doutrina como Cristo, ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo sem nenhum preconceito contra pessoas.